Esse é Hensu, e ele acabou de se formar na universidade. Pouco tempo atrás, o mundo dele passou por um renascimento de energia espiritual. Com isso, quem tem talento consegue despertar habilidades especiais treinando e cultivando. Essas pessoas são chamadas de seres extraordinários. As pessoas normais precisam usar técnicas de respiração para cultivar essa energia, mas o protagonista é bem diferente. Além dos métodos tradicionais, ele tem um jeito único de cultivar. Esse método consiste em simplesmente jogar videogame. Tudo começou quando ele conseguiu um console misterioso de pequenos mundos. O aparelho apareceu na porta da casa dele sem nenhum motivo. No começo, Hensu achou que algum vendedor picareta tinha mandado uma cópia pirata. Porém, o negócio se conectou sozinho na televisão e ligou automaticamente. Nisso, ele percebeu que esse console destruiu tudo que ele achava que sabia. Dentro do jogo, ele pode criar qualquer personagem que imaginar, criando um assassino. Ele nota que os inimigos parecem pessoas reais sendo controladas. Tão reais que as garotas não aceitaram o disfarce nem o suborno dele no meio da missão. Os gráficos são de primeira linha, dando total liberdade para fazer os ataques que quiser. Ativando a habilidade de tempo de bala, ele limpa todos os inimigos do local rapidamente. Mas o mais incrível desse console não para por aí. Toda vez que Hensu zera um jogo, algo bizarro acontece. O conteúdo das partidas se torna um evento real noticiado na televisão. Mais surpreendente ainda é que ele recebe uma recompensa de baú ao terminar a história. Achando a chave no mundo real, o jovem ganha as habilidades do jogo na vida real. A partir desse momento, ele ficou completamente viciado em desbloquear essas novas habilidades. A história começa com o protagonista acordando ao escutar alguém tocando a campainha. Hensu se levanta da cama ainda meio sonolento. Ele então nota que recebeu uma encomenda e comemora que o seu tão aguardado console finalmente chegou. Sendo um jovem cheio de energia, ele sempre quis ter um videogame só dele. Morando num aluguel barato, ele gastou o dinheiro do estágio comprando o aparelho online. Ele estava pronto para curtir os melhores jogos, mas fica confuso ao abrir o pacote. Segurando um objeto redondo e esquisito, o garoto não entende o que é aquilo. Ao abrir a tampa do objeto, uma fumaça densa começa a sair. Pelo visto, a fabricante colocou muito esforço só para criar esse efeito de névoa misteriosa. Tossindo, o jovem se pergunta se o pessoal não tinha nada melhor para fazer. Olhando para a peça que tirou de dentro, ele fica ainda mais confuso. Analisando a base redonda, Hensu tem certeza de que aquilo não é um L4. Ele até tenta abrir as frestas da bola, mas a unha nem consegue entrar. Sem perder tempo, o garoto pega o celular para falar com o atendimento ao cliente. A loja explica que enviou a versão por causa de um cupom, oferecendo devolução caso ele não goste. Diante disso, ele decide testar o aparelho primeiro antes de mandar de volta. Mesmo assim, ele acha estranho aquilo não se parecer nada com o modelo original da marca. O problema é que o negócio não tem controle, tomada e nem cabo de energia. Nesse momento, um entregador aparece na porta trazendo mais um pacote. Abrindo a nova caixa, o jovem dá de cara com o verdadeiro console e os controles originais. Vendo o videogame autêntico na mesa, ele não faz a menor ideia do que é a outra bola preta. Sem logo ou cabos, o objeto parece só um tijolo inútil, servindo no máximo como enfeite. De repente, a bola preta liga sozinha e a televisão acende logo em seguida. Hensu leva um susto quando o menu do jogo aparece brilhando na tela. O sistema avisa que detectou o controle sem fio e pede para registrar uma conta. Impressionado com a conexão limpa, ele acha estranho nunca ter ouvido falar disso antes. Olhando o fundo da caixa, ele vê a fabricante e lembra que essas empresas costumam dar golpe. Pesquisando no celular, o jovem desconfia que seja uma unidade de teste enviada por engano. Sem pensar muito, ele decide usar o nome da empresa remetente como apelido no sistema. Assim, se começar a receber mensagens falsas, ele vai saber exatamente de onde vazou a informação. O aparelho escaneia o corpo dele, gravando os dados para que mais ninguém possa usar o produto. Logo, o sistema dá as boas-vindas ao nível 1 do jogador. A tela inicial dos pequenos mundos brilha intensamente na sala escurecida. O protagonista acaba admitindo que a interface do menu é muito bem feita. O jogo oferece duas opções de navegação na página principal. Uma mensagem recomenda que ele vá até a loja para aproveitar o título gratuito da semana. Achando que vai ser um joguinho chato de empurrar caixas, ele decide conferir o catálogo primeiro. Pegando o controle, ele escolhe a opção de pesquisa no sistema da loja. Mas um aviso informa que cada busca custa 10 pontos de mérito e que ele está pobre demais.
Irritado, Hensu reclama da honestidade brutal do sistema, esfregando sua falta de dinheiro na cara. Sem outra escolha, o garoto aperta o botão com força e seleciona o jogo gratuito. A tela inicia o download de um título focado em assassinos. Ele nunca ouviu falar daquele nome, deduzindo ser um projeto pequeno feito por estrangeiros. A descrição diz que é um jogo de ação focado em assassinatos imersivos. O jogador assume o papel de um atirador moderno com habilidade de tempo de bala. Sendo um capítulo gratuito de dificuldade 1 estrela, o título será apagado em 14 horas. O garoto nota que já baixou tudo na mesma hora, confirmando sua teoria de ser um arquivo leve. Porém, algo deixa ele pensativo por um breve momento. Hensu deduz que o console simplesmente se conectou ao Wi-Fi do apartamento sozinho. Assim que a partida começa numa rua chuvosa, ele fica de boca aberta vendo a qualidade da imagem. Impressionado com os gráficos absurdos, o sistema pede para ele configurar a aparência do personagem. Percebendo que tem um título de alto nível nas mãos, ele escolhe o modelo recomendado para poupar esforço. A aparência padrão sugerida pelo sistema é a do assassino careca, um sujeito com cara de durão cercado de armas. Esse personagem altera o próprio fluxo do tempo, ativando a famosa habilidade de tempo de bala. Já o assassino palhaço possui a técnica de metamorfose, mas exige 30 pontos de mérito para ser desbloqueado. O caçador de demônios domina a esgrima do lobo abissal, também cobrando 30 de mérito pela liberação. Suas especialidades iniciais variam bastante, com o careca dominando o combate corpo a corpo e armas de fogo. O palhaço começa apenas com o básico em armas de fogo, sendo um especialista em arremessos. Enquanto isso, o caçador de demônios foca totalmente na espada, deixando o careca como a única opção gratuita. Hensu deduz que não faz sentido gastar dinheiro num jogo que vai sumir em 14 horas, escolhendo o careca mesmo. Porém, ele decide mudar a aparência do sujeito para um visual mais comum e simplesmente o batiza de assassino. Caminhando sob a chuva, o garoto comemora que finalmente assumiu o controle total do boneco. Nisso, um homem embriagado se aproxima agressivamente perguntando se o protagonista quer roubar sua bebida. O sujeito avança balançando a garrafa de vidro para atacar. Sem o menor esforço, o assassino bloqueia o bêbado ali mesmo na rua chuvosa. Imediatamente, o sistema lança a missão de arrumar uma identidade legítima para invadir o banquete no 9º andar. O destino final é a imponente Torre do Espinho Negro, que se ergue gigantesca no meio da cidade. Na entrada do local, uma atendente vestida de coelhinha acompanha um convidado rico de forma bastante atenciosa. Observando o serviço impecável da equipe, Hensu conclui que tentar entrar de fininho é completamente impossível. Assim que o personagem se aproxima da porta, outra coelhinha logo pede para ver o convite dele. O sistema joga 4 opções de resposta na tela, variando desde dar uma desculpa esfarrapada até partir para a agressão. Analisando as escolhas, o jogador percebe que a rota da lábia é a mais segura e decide fingir ser um funcionário. O personagem tenta convencer a atendente contando que é um gerente do andar de cima, buscando documentos importantes. Educadamente, a mulher avisa que o acesso está fechado até às 18 horas e pede para ele voltar no dia seguinte. Tentando forçar a barra, ele questiona a ordem, mas ela reforça que a torre inteira pertence à família Rambelugi. Com essa recusa direta, a tela de falha na missão aparece para o jogador. O jogo permite tentar de novo, voltando para o momento em que os seguranças barram a entrada dele. Um dos brutamontes agarra a camisa do assassino, mandando o garoto parar de causar problemas no local. Irritado com a ousadia do oponente, o garoto aperta os botões do controle com vontade. Num movimento rápido, o assassino derruba o segurança fardado no chão com um golpe pesado. Imediatamente, o alarme soa pelos corredores, solicitando reforços contra um alvo hostil no beco. Com o inimigo abatido, o sistema oferece opções para saquear, arrastar ou descartar o corpo. Segurando o controle firmemente, Hensu analisa a situação com bastante foco para decidir o próximo passo. Logo a ficha cai quando ele percebe o tamanho do erro que acabou de cometer, chamando a atenção. Dezenas de guardas fortemente armados aparecem do nada e fuzilam um assassino sem dó. Felizmente, o jogo retrocede o tempo automaticamente assim que o protagonista morre deitado no beco escuro. Refletindo sobre o fracasso, o garoto entende que bater de frente com a segurança da torre é uma péssima ideia. Tentando uma nova abordagem, ele escolhe a primeira opção e conta que esqueceu o convite em casa. A coelhinha pede para verificar o nome dele no sistema de fotos, resultando em mais uma falha imediata na missão. Partir para a agressividade contra a atendente acaba do mesmo jeito, com os seguranças atirando nele rapidamente. Tentar flertar, oferecendo $5,
faz a mulher gritar por socorro, chamando os guardas e falhando de novo. Sentado na cama, o jovem fica frustrado ao notar que todas as 4 escolhas iniciais são becos sem saída. Se tivesse os pontos necessários, ele poderia usar a habilidade do palhaço para copiar o rosto de algum convidado rico. Diante disso, o jogador conclui que não existe uma resposta certa nesses diálogos da entrada principal. O problema da segunda opção foi simplesmente a falta de dinheiro suficiente para subornar a equipe da porta. Dar a volta pelo prédio também não ajudou, já que a saída de emergência está cercada por atiradores. Mesmo morrendo várias vezes, o garoto não desiste e finalmente consegue traçar uma rota de infiltração viável. Escolhendo dar a desculpa esfarrapada de novo, ele irrita os guardas de propósito para ser arrastado até o beco. O plano é simplesmente ter paciência e esperar que eles se afastem do campo de visão da entrada principal. Assim que chegam no ponto cego, o assassino reage com violência e esmaga o segurança contra a parede. Assustado, o parceiro tenta chamar reforços pelo rádio de comunicação. Antes que o sujeito consiga terminar a frase, o protagonista avança rapidamente para interromper o chamado. Sem chance de defesa, o segundo vigia é arremessado brutalmente contra o chão molhado. Achando graça da situação, Rensu se pergunta como o boneco fez tantos movimentos, sendo que ele apertou só um botão. O sistema então oferece a opção de vestir o uniforme da segurança, deixando o vigia caído de cueca no beco. Agora disfarçado com roupas camufladas e boné, o assassino encara a torre pronto para invadir. Ele se aproxima da porta tranquilamente, enquanto a coelhinha comenta que o colega foi ao banheiro. Aproveitando a brecha, o protagonista tenta entrar direto no prédio sem falar com ninguém. Mas o outro segurança reconhece a voz diferente e grita por socorro, resultando em mais uma falha na tela. Suspirando frustrado, o jogador entende que esse disfarce não funciona e decide tentar derrubar os guardas dos fundos. Mudando a estratégia, o assassino vai direto para a porta traseira e fuzila um dos homens de preto sem piedade. Aproveitando o choque do ataque surpresa, ele parte para cima do segundo inimigo e aplica um golpe finalizador. Sob uma forte tempestade, o protagonista descobre que a porta dos fundos está completamente trancada. Usando a arma, ele atinge o vitral do prédio, considerando a chuva uma distração perfeita para invadir. Com agilidade, o assassino salta pela janela quebrada direto para o interior do edifício luxuoso. O forte estrondo do trovão encobre perfeitamente o som dos estilhaços caindo, garantindo uma entrada limpa e furtiva. Caminhando pelo corredor vazio, ele se prepara para encarar a segurança interna da torre. Usando o disfarce de segurança camuflado novamente, ele acaba esbarrando num grupo de homens de preto armados. Sendo questionado, ele levanta as mãos calmamente e mente afirmando que um maluco sujou todo o seu uniforme lá fora. Mantendo a postura natural, ele avisa que está subindo apenas para trocar as roupas sujas. Sem desconfiar de nada, o chefe dos capangas fuma seu cigarro e libera a passagem do falso colega. Satisfeito com o resultado, Rensuo confirma sua teoria de que aquelas duas equipes não trabalham juntas normalmente. Os funcionários fixos do prédio conhecem uns aos outros, o que explica o disfarce falhar na porta da frente. Porém, esses mercenários de terno são seguranças terceirizados, contratados temporariamente apenas para o evento da noite. Sendo assim, o jovem percebe que um confronto direto contra os engravatados vai ser inevitável mais cedo ou mais tarde. Após despistar os guardas e vestir seu traje original, o assassino finalmente adentra o majestoso salão de banquetes. Diante de um novo objetivo de busca livre no local, o garoto fica chocado com o nível de liberdade que a missão oferece. Olhando o relógio no celular, Rensu nota que o tempo do jogo passa exatamente na mesma velocidade do mundo real. Com o cronômetro marcando 19h48, o protagonista calcula que tem apenas 10 minutos para encontrar armas e marcar pessoas suspeitas pelo salão. Avaliando as opções de combate, o assassino observa as mesas do banquete e o sistema aponta que garfos e facas de prata podem ser arremessados causando pouco dano. Sem muitas alternativas pelo cenário, ele começa a caminhar e vasculhar o local disfarçadamente. Nisso, o personagem acaba esbarrando de frente com um sujeito de terno cinza no meio da multidão. A habilidade de maestria em armas de fogo é ativada no mesmo instante, revelando que o homem carrega uma pistola automática escondida no paletó. O sistema coloca um grande alerta vermelho sobre a cabeça do sujeito, marcando a posição dele como um alvo hostil. Analisando a situação, o jogador finalmente entende que procurar armas e pessoas suspeitas é a mesma coisa, já que os inimigos são os portadores do equipamento. Uma nova instrução aparece na tela informando que roubar o item exige 5 segundos contínuos de aproximação furtiva. Mantendo a calma, o assassino começa a seguir o alvo de perto pelo luxuoso salão de festas sem levantar suspeitas. Como o roubo leva tempo e o alvo continua andando,
O garoto decide esperar o homem ficar parado por um momento para agir. Mas o sujeito percebe a movimentação estranha, se vira para trás e pergunta o motivo de estar sendo seguido. O alerta do sistema avisa que a atenção do indivíduo foi atraída, fazendo o protagonista recuar imediatamente enquanto nega a acusação. Dando passos apressados para trás, ele acaba esbarrando violentamente em uma mulher de vestido roxo, derrubando a taça de vinho nela. Furiosa com a roupa manchada, a mulher grita que ele não tem modos e questiona como alguém assim foi convidado para a festa. Assistindo à confusão, Hensu fica impressionado com o nível de realismo absurdo que as reações dos figurantes entregam no console. Enquanto a mulher tenta limpar o vestido arruinado, os outros convidados ao redor começam a encarar a cena com desprezo. Rapidamente, o garoto conclui que não precisa ficar esperando a boa vontade do sistema para roubar o alvo e resolve criar a própria abertura. Num movimento brusco, o assassino agarra o braço de um convidado aleatório que passava segurando uma bebida. Com um empurrão calculado, ele joga o homem tropeçando direto contra o suspeito de terno cinza, causando um novo derramamento de bebida. Aproveitando o caos da colisão, o protagonista desliza para as costas do alvo e o contador de roubo começa a descer rapidamente. A ação é um sucesso absoluto, rendendo ao jogador uma pistola carregada e um silenciador que é equipado na mesma hora. Porém, uma mão pesada agarra o ombro do assassino por trás de forma ameaçadora. O sistema avisa que a atenção de outro indivíduo suspeito foi ativada, enquanto o sujeito enrola uma corrente no pescoço do personagem e aponta uma arma para ele. Sendo feito de refém no meio do salão, o jogo alerta que qualquer movimento brusco resultará em um ataque fatal. O capanga caminha com ele em direção às portas do salão, afirmando que não o conhece, mas que mexer com eles foi um erro mortal. Pressionando a arma contra as costas do protagonista, o inimigo manda ele parar de se meter onde não é chamado se quiser continuar vivo. Nesse exato momento, um estrondo gigantesco de vidro quebrando ecoa pelo lugar, fazendo o captor se distrair achando que é o sinal para agir. Com um aviso de contra-ataque brilhando na tela, o jogador aperta o botão do controle com toda a força e agilidade que tem. O assassino se solta da corrente num giro rápido, desviando o braço armado do oponente com um golpe seco. Sem dar chance de reação, o protagonista dispara um tiro limpo na cabeça do capanga, derrubando o inimigo no chão. O relógio marca exatamente 20 horas, quando mercenários fortemente armados invadem o salão atirando para todos os lados. Vendo o sistema anunciar um ataque à família do banquete, Hensu descobre que aquela missão não era de assassinato, mas sim de proteção. Rapidamente, o personagem larga o corpo do capanga e corre em direção ao fogo cruzado no centro do salão. Um dos atiradores inimigos percebe a aproximação e vira a arma na direção do protagonista para disparar. Pressionando o gatilho traseiro do controle, o garoto ativa suas habilidades especiais de combate. O tempo entra em câmera lenta, mostrando a trajetória das balas, enquanto o assassino desliza pelo chão desviando dos tiros com maestria. Ainda deslizando pelo piso encerado, ele levanta a pistola e acerta 2 alvos seguidos com precisão cirúrgica. O protagonista rapidamente se joga para trás de uma pilastra ao notar o brilho da mira de um atirador de elite. Empolgado com a fluidez do combate, o jogador comemora que o sistema permite realizar movimentos dignos de filmes de ação. Saltando de trás da cobertura, o assassino fuzila os inimigos através de uma parede de vidro estilhaçada. Mas um aviso vermelho pisca na tela informando que os pontos de instinto acabaram, encerrando a habilidade de câmera lenta brutalmente. Com o retorno do tempo normal, o personagem não consegue desviar da chuva de balas e cai morto no chão cravado de tiros. Encarando a tela de derrota, o jovem fica com uma cara de tacho, sem entender a velocidade com que tudo deu errado. Abrindo o menu do sistema, ele seleciona rapidamente o arquivo de salvamento criado pouco antes do ataque começar. Retornando ao salão de festas antes da invasão, o jogador percebe que o dreno de energia da câmera lenta vai tornar a missão bem difícil de concluir. Caminhando pelo local, ele se surpreende ao ver que todos os alvos identificados na vida anterior já aparecem marcados no sistema. Analisando o painel, o jovem entende que o progresso do personagem não é reiniciado na morte, mantendo as informações obtidas para o próximo ciclo. Usando essa vantagem a seu favor, o assassino desvia do campo de visão dos suspeitos e garante uma arma furtivamente sem nenhum esforço. Enquanto aguarda o relógio marcar 20 horas, ele passa esbarrando nas pessoas para identificar e marcar ainda mais atiradores infiltrados. Com um mapa bem reconhecido, o personagem se posiciona estrategicamente atrás de uma coluna perfeita para atirar e recuar com segurança. Assim que o horário chega, as janelas são destruídas pelos invasores e a verdadeira batalha começa novamente. Escondido em sua cobertura, Hensu se prepara sabendo exatamente que o primeiro tiro virá da porta ao lado dele. O inimigo infiltrado saca a arma gritando que aquele é o sinal para atacar os convidados.
Mas antes que o sujeito consiga puxar o gatilho, o protagonista dispara primeiro e acerta a cabeça dele em cheio. O pânico domina o evento luxuoso, com convidados fugindo desesperados enquanto os atiradores começam a executar pessoas pelo chão. Disparando de sua posição segura, o assassino derruba mais um mercenário que tentava avançar pelo corredor. Um dos bandidos entra em desespero, ao ver os aliados caindo e pede reforços pelo rádio contra um ataque fantasma. Uma chuva de tiros de fuzil rasga o salão, dilacerando os inimigos que estavam em campo aberto de forma brutal. Chocado com o poder de fogo pesado, o garoto assiste os assassinos puxarem rifles de assalto e carregadores sobressalentes escondidos debaixo das mesas do banquete. Sem entender de onde vieram aquelas armas pesadas numa missão de proteção simples, ele decide mudar de tática rapidamente. O plano agora é focar nos alvos menores armados com pistolas, enquanto o sujeito do rifle gasta sua munição fuzilando o salão. Disparando contra os inimigos menores, o assassino tenta manter o controle da situação a partir de seu esconderijo. Porém, outro atirador com um fuzil de assalto surge de um ângulo diferente, pegando o protagonista completamente de surpresa. A enxurrada de balas pesadas atravessa o corpo do personagem de uma vez, resultando em mais uma tela de morte instantânea. Segurando o controle com indignação, o jovem reclama do absurdo que é enfrentar rifles de assalto logo de cara na missão inicial. Ele carrega o arquivo de salvamento mais uma vez, mas agora usa as informações antigas para travar a mira em 15 alvos simultaneamente. Inspecionando o ambiente com calma, a habilidade de maestria finalmente revela a localização exata de um rifle de assalto escondido bem na sua frente. Faltando 2 minutos para a invasão, ele puxa o fuzil pesado debaixo da toalha de mesa e se prepara para o banho de sangue. Quando o caos estoura, o assassino salta atirando com força total, triturando dezenas de mercenários no ar antes que toquem o chão. Sorrindo confiante, Hensu comemora que a arma pesada transformou a ameaça num bando de alvos fáceis de abater. Assim que os inimigos são dizimados, uma equipe de segurança de terno preto invade a sala apontando as armas para o protagonista. O líder da segurança exige que ele largue a arma, afirmando não lembrar de tê-lo visto na lista de convidados da festa. Diante das opções de diálogo, o jogador nota que as 2 primeiras são pacíficas, enquanto a terceira parece buscar briga direta. Escolhendo se explicar, o assassino levanta a mão e diz estar sob comissão com o único objetivo de proteger a herdeira da família. O protagonista recarrega o jogo e se vê cercado pela equipe de segurança, apontando armas, exigindo saber quem ele é. Mantendo a calma, Hensu explica que apenas admira a senhorita Karen e veio lidar com os mercenários que planejavam atacá-la. O mordomo idoso o encara com desconfiança, questionando se aquela história é realmente verdade. Confirmando sua intenção de arriscar a vida, o jogador recebe permissão para avançar com a unidade de elite enquanto a herdeira fica na retaguarda. Caminhando com o fuzil em mãos, o assassino reflete sobre o ataque inimigo, frustrado por não conseguir ver o rosto da garota que está protegendo. Nesse momento, explosões violentas começam a destruir partes da torre pelo lado de fora. Já no segundo andar do prédio, o protagonista avança disparando seu rifle contra as forças invasoras. Sem dar trégua, ele arremessa facas e atira simultaneamente, derrubando os mercenários pelo caminho. Aproveitando o embalo, o personagem desliza pela escadaria, fuzilando o resto do esquadrão tático que tentava subir. Impressionado com o massacre, o mordomo questiona se ele é algum tipo de ninja, já que nenhum humano comum lutaria daquele jeito. O sistema do jogo abre uma caixa de diálogo editável, permitindo que o garoto escreva o próprio nome do seu personagem para responder. Com o controle na mão, Hensu fica surpreso ao descobrir que tem total liberdade para customizar a fala nessa parte da missão. Ele rapidamente digita o nome que escolheu e confirma a frase no painel de interações. Porém, o jovem logo se arrepende ao notar que usou seu nome de usuário comum, sentindo que precisava inventar um título muito mais misterioso. Corrigindo o texto, o assassino se apresenta como um membro do Palácio Celestial, fazendo o segurança exigir explicações sobre a organização misteriosa. Inventando na hora, o personagem afirma ser um membro comum de um grupo secreto, e o mordomo promete uma boa recompensa pela ajuda. Ao chegarem no primeiro andar, o protagonista assume a linha de frente e avança destruindo a última barreira defensiva dos invasores. A cena corta para o lado de fora da torre, mostrando que a polícia finalmente cercou o local com várias viaturas. Percebendo a chegada das autoridades e o risco dos atiradores de elite, os mercenários sobreviventes entram em pânico e batem em retirada. No mundo real, Hensu sorri aliviado após jogar por 6 horas seguidas, confiante de que finalmente zerou o nível. Com a situação resolvida no jogo, ele se despede do mordomo escolhendo a primeira opção de diálogo que aparece na tela. Sem muita cerimônia, o assassino vira as costas
e caminha em direção à saída do luxuoso saguão. Nisso, a tela de conclusão de missão aparece, revelando uma nota muito baixa e quase reprovando o desempenho do jogador. Encarando o monitor totalmente incrédulo, o jovem não consegue entender como seu banho de sangue rendeu uma pontuação tão miserável. O sistema insiste na mensagem perguntando se ele deseja enviar aquele resultado medíocre para os servidores. Coçando o queixo, Rensu fica tentando descobrir onde foi que errou para receber uma avaliação tão péssima. Analisando os detalhes da pontuação, o garoto nota que tomou algumas penalidades pesadas por uso de itens e dano recebido durante o combate. De repente, ele percebe um detalhe crucial que passou totalmente despercebido nas tentativas anteriores. Lendo os requisitos ocultos na tela de status, fica claro que manter o alvo principal ileso era o grande segredo para alcançar o rank máximo. Com os dentes cerrados, o protagonista recusa o salvamento e decide focar totalmente em refazer a missão com absoluta perfeição. Iniciando mais uma tentativa, o jogador segura o controle com firmeza e parte para o confronto focado na pontuação perfeita. Assim que o relógio bate 8 horas, ele avança eliminando os alvos hostis com precisão militar. Apesar da experiência adquirida, a dificuldade da tarefa força o garoto a recarregar o jogo repetidas vezes sem sucesso. Caminhando pelo salão antes da invasão começar, o assassino se questiona sobre como vai encontrar a herdeira no meio da confusão. Para agilizar o processo, ele bola um plano para roubar a arma de um capanga e seguir direto para os aposentos internos. Ao se aproximar das portas duplas no fim do corredor, um segurança levanta a mão chamando sua atenção imediatamente. O homem de óculos escuros bloqueia o caminho, informando que a área é restrita, abrindo novas opções de diálogo no sistema. Tentando descobrir as regras do local, o protagonista questiona como pode entrar e ouve que o acesso é exclusivo para parceiros da família. Rapidamente, o segurança percebe que não há asiáticos na lista de convidados e começa a desconfiar do rapaz. Ao menor sinal de ameaça, o guarda leva a mão à cintura pronto para sacar sua arma e iniciar o embate. Observando de longe no ciclo seguinte, o assassino nota um jovem de cabelos grisalhos se apresentando como o mestre Angel Ricard. O nobre explica que precisou trocar de roupa após se sujar, sendo tratado com extrema reverência pela equipe que vigia a entrada. Engolindo a desculpa perfeitamente, o funcionário abre as portas e permite que o rapaz engomado passe sem ser revistado. No mundo real, Rensu conclui que não conseguirá avançar na conversa e planeja invadir na força bruta para salvar o alvo a tempo. Mas a invasão direta se prova um desastre absoluto, resultando no personagem sendo brutalmente fuzilado pelos seguranças. Coçando a cabeça em frustração, o jogador percebe que entrar atirando atrai atenção demais e que precisa de um truque inteligente. De repente, uma ideia brilhante cruza sua mente ao lembrar da cena do jovem mestre entrando na área VIP tranquilamente. Carregando o jogo desde o beco chuvoso do início, o assassino aguarda pacientemente até que o verdadeiro Angel Ricard apareça. Ele nota que o sistema agora marca o nobre com um indicador flutuante, facilitando o rastreamento do alvo pelas ruas escuras. Abordando o rapaz engomado, o protagonista mente dizendo ser um mordomo e pede que o acompanhe para limpar as roupas sujas. Assim que o jovem reclama da abordagem, o assassino acerta um golpe em sua nuca, roubando sua identidade oficial na mesma hora. Empolgado com as mecânicas, Rensu se diverte ao ver como o console usa as informações das vidas passadas para liberar caminhos ocultos. Usando o nome roubado, o personagem passa tranquilamente pela checagem de segurança sem levantar a menor suspeita dos guardas. Com um gesto educado, o funcionário de terno finalmente libera a passagem para o misterioso salão interno da torre. Pisando num ambiente luxuoso, o sistema atualiza a missão exigindo formalmente que ele proteja a herdeira do ataque terrorista. Iniciando a interação, o assassino joga um charme afirmando que a beleza da garota ofusca até as luzes do local. A câmera revela que Yuffie é a mulher mais velha, enquanto a verdadeira Karen é apenas uma garotinha segurando um urso de pelúcia. Diante dessa quebra de expectativa, o personagem fica completamente em silêncio sem saber como reagir à situação bizarra. Achando graça da confusão, a mulher ruiva agradece o elogio, mas avisa que a irmã caçula prefere ser chamada de fofa. No mundo real, o garoto fica de queixo caído ao perceber que passou horas tentando proteger uma criança no meio de um tiroteio sangrento. Ainda processando a informação, ele encara a pequena garota abraçada ao urso, chocado com o fato dela ser o alvo principal de tudo. Lembrando da fala esquisita do mordomo anteriormente, o jogador finalmente entende o motivo do velho tê-lo chamado de amante de Lolis. Cobrindo o rosto com a mão, Rensu dá uma risada contida, admitindo que aquele console bizarro sabe como surpreendê-lo. Com a nova estratégia rodando perfeitamente,
A tela de fim de missão exibe uma pontuação excelente e garante o rank máximo. Exausto após tantas tentativas, o jovem recosta no sofá e suspira aliviado por ter conseguido proteger as duas irmãs até o fim. Sem pensar duas vezes, ele confirma o envio dos dados para o servidor, recebendo seus merecidos pontos de mérito como recompensa final. Com a tensão do combate abandonando seu corpo, o cansaço extremo das horas de jogo começa a derrubá-lo. Suas pálpebras vão pesando lentamente até que a exaustão física o vence por completo na sala escura. Algumas horas se passam enquanto a narrativa corta para o mundo real, mostrando as frias e nubladas ruas de Londres. Nesse cenário cinzento, o avatar do assassino criado por Rensu ajusta suas luvas brancas encarnado em uma pessoa de verdade. O misterioso sujeito de terno avança pelas sombras, deixando um segurança desacordado encostado no muro de pedra da propriedade. Erguendo os olhos, ele observa a imponente e luxuosa estrutura da Torre do Espinho Negro existindo fisicamente no mundo real. Usando os mesmos truques do jogo, o infiltrado passa facilmente pelas grandes portas duplas sem ser questionado pelos seguranças. Ao entrar no salão VIP, ele encontra as duas irmãs aguardando no sofá, com a mulher ruiva questionando sua origem de forma educada. Negando ter vindo da Terra das Flores, o homem afirma ser de outro reino e se aproxima pronto para iniciar sua missão de resgate na vida real. Devorando um prato de macarrão, Rensu se impressiona com a própria fome brutal após dormir por quase 11 horas seguidas desde que salvou o jogo. Na mesa ao lado, dois colegas conversam impressionados sobre um tiroteio real envolvendo a unidade de segurança na propriedade da família Rambelugi. Sem entender direito, o protagonista se vira para eles e questiona se os dois também conhecem a história desse banquete. A garota responde que todo mundo já sabe disso, pois a notícia sobre o assassino misterioso não para de aparecer nas redes sociais dela. Coçando a cabeça, o jovem fica confuso, querendo saber se aquele jogo que ele estava testando é realmente tão popular assim. Nisso, a jovem mostra a tela do celular, explicando que não é um jogo, mas sim uma gravação de ação ao vivo. Observando o vídeo de perto, ele reconhece que as cenas são exatamente iguais às da noite anterior, embora o sangue pareça real demais para ser efeito especial. Completamente chocado, o garoto segura o próprio telefone e pergunta em voz alta se aquilo ali é algum tipo de filme. Achando a pergunta absurda, a colega se irrita e deixa claro que é um videoclipe de um acontecimento real. O outro rapaz critica a atitude de Rensu, chamando a tentativa de puxar assunto de totalmente vergonhosa. Encolhido na cadeira, o protagonista reflete sobre a bronca e começa a se perguntar se a história do jogo realmente aconteceu no mundo real. Longe dali, a enorme e luxuosa propriedade da família Rambelugi se destaca sob a neblina da cidade de Londres. Caminhando pelo jardim, o velho mordomo acompanha uma convidada e comenta que a última vez que a viu, ela tinha apenas 12 anos de idade. A mulher de óculos e roupas decotadas sai do carro, afirmando que agora trabalha diretamente para a inteligência Victoria. Já dentro da mansão, Mephala se apresenta para Yuffie, afirmando ser uma funcionária civil, trabalhando como diretora dessa nova divisão especial. Ela ajeita os óculos e detalha que a organização foi fundada há exatamente 135 dias. O nome público do grupo é Comitê Nacional de Inspeção, e seu objetivo ali é fazer algumas perguntas sobre o recente incidente na Torre do Espinho Negro. Tentando acalmar a situação, a diretora explica que a família Rambelugi está limpa e o foco da investigação é apenas o assassino do Palácio Celestial. Abraçada com a irmãzinha, Yuffie comenta que as chances de encontrar o homem são mínimas, já que ele simplesmente desapareceu. Confirmando a história, Mephala diz que 5 câmeras diferentes registraram o momento exato em que o indivíduo sumiu no ar. A investigadora garante que não houve truque de mágica ou fumaça. O corpo dele simplesmente se desintegrou e sumiu perfeitamente. Ela também conclui que o assassino possuía uma organização extraordinária por trás, capaz de mapear o disfarce de cada convidado sem hesitação. A operação defensiva foi considerada impecável, pois os inimigos ainda tinham uma bomba no 9º andar como plano de segurança. Aliviada, a anfitriã ruiva agradece aos céus pelo cavalheiro assassino ter aparecido para emprestar sua força no momento crítico. Mephala concorda, elogiando a eficiência do atirador em eliminar os invasores e sair do local sem sofrer nenhum arranhão. Por ser um trabalho tão impecável, a diretora revela que muitas pessoas na internet insistem que o vídeo vazado é apenas cena de filme. Encarando a visitante com seriedade, a herdeira questiona se esse homem é uma existência ainda mais chocante do que os próprios inimigos. A mulher de óculos confirma que a organização do atirador excede a imaginação, e o verdadeiro motivo da visita é descobrir o objetivo central dele. Sem entender o foco do assunto, a ruiva pergunta o que sua pequena irmã Karen tem de tão especial para ser o alvo principal dessa proteção.
De forma direta, a investigadora revela sua suspeita de que a pequena Karen possui um talento especial muito valioso. As duas irmãs se entreolham no sofá, completamente surpresas com essa revelação repentina. Mantendo a postura profissional, Mefala decide ser franca, pois algumas corporações importantes já sabem desse segredo oculto. Pensativa, a mulher ruiva deduz que a irmã deve possuir algum tipo de habilidade desconhecida pelo público. A diretora confirma a teoria, assumindo que essa é exatamente a mesma visão que a inteligência do governo tem sobre o caso. Ela explica que nos últimos 6 meses, pessoas com habilidades estranhas começaram a aparecer, sendo classificadas como seres extraordinários com superpoderes. O objetivo principal de sua divisão é rastrear esses indivíduos e coletar informações sobre essas novas capacidades espalhadas pelo mundo. Yuffie tenta argumentar que a menina é muito nova e nunca demonstrou nada, mas a investigadora rebate dizendo que checar o potencial é uma tarefa fácil. Cortando para a tela do console de Hensu, o sistema informa que ele não precisa de chaves para abrir um baú de tesouro de 1 estrela. Com o controle em mãos, o jovem se anima achando que só precisa gastar dinheiro do jogo e manda abrir o prêmio imediatamente. A tela começa a buscar chaves continuamente, avisando que a procura só vai parar quando o mérito acabar. Aliviado, ele percebe que o sistema não cobra pontos se não achar nada, decidindo deixar a busca rodando sozinha. De repente, o celular dele começa a tocar na mesa ao lado. Atendendo a ligação do diretor Yi, o garoto escuta que surgiu uma urgência e ele precisa chegar ao trabalho antes das 3 horas. O chefe avisa que esqueceu de incluir os novatos no exame médico do governo, fazendo o jovem concordar em ir correndo para lá. Algum tempo depois, a tarde ensolarada ilumina a rua a caminho do novo compromisso. Parado em frente ao prédio do subdistrito, Hensu observa o local onde vai trabalhar, imaginando uma rotina tranquila bebendo chá e navegando na web. Entrando no corredor principal, ele encontra o diretor Yi esperando por sua chegada. O homem rapidamente o apresenta para a jovem Li, Qin Qian e o rapaz Mujolon, pedindo que os recém-formados se deem bem. Como os outros já foram na frente para o centro de saúde, o chefe manda o trio se apressar e seguir para lá também. Caminhando juntos pela rua, a garota comenta sobre uma nova iniciativa do governo para checar residentes que mostram comportamento anormal. Chegando ao local, o protagonista toma um susto com a fila gigantesca de pessoas aguardando para fazer os exames. Já na entrada do centro comunitário, o colega de cabelos claros avisa para ele pegar o formulário e preencher os dados. De repente, Hensu leva a mão ao peito, sentindo uma palpitação estranha e se questionando por que seu coração está acelerado perto de um homem. Nervoso com um sentimento bizarro, ele pergunta se o colega é hétero, fazendo Muzolong se irritar e mandar ele sumir dali. Um pouco depois, o grupo percebe que a estação de coleta de sangue também está com uma fila enorme e demorada. Segurando o braço, o rapaz de óculos suspira cansado diante da demora para fazer os testes. Reclamando de dor de estômago, o colega pede para Hensu tirar sangue no lugar dele em troca de um churrasco, mas o garoto recusa a ideia absurda. A conversa é interrompida quando um homem usando colete preto tático surge de repente no saguão. Apontando com firmeza, o sujeito de uniforme manda os dois pararem exatamente onde estão. Sem aviso, o homem de colete avança e agarra o rapaz de óculos pelo pescoço, liberando uma energia roxa brilhante pelo ar. Observando a cena, o protagonista fica espantado e percebe que aquele sentimento estranho de antes também vinha do colega atacado. Desesperado, o criminoso tenta fugir correndo, achando que suas habilidades o manterão a salvo em alguma cidade pequena. Usando seus poderes, o agente mentalmente lista todas as datas e locais dos crimes cometidos pelo fugitivo nas ruas de Landu. Parado com uma postura imponente, o homem de cabelos prateados manda o suspeito desistir e ficar no chão. Com um golpe violento carregado de energia, ele derruba o criminoso sem piedade, ordenando que fique quieto. O impacto esmaga o rosto do homem de óculos direto no chão do saguão. Observando o inimigo nocauteado, o agente governamental respira fundo e decreta que o trabalho está concluído. Logo em seguida, ele levanta a mão e chama Hensu, que estava assistindo a tudo de perto. O oficial pede que o jovem arraste os corpos desmaiados para o canto da sala para não bloquear a passagem dos médicos. Enquanto o agente atende o celular, o garoto percebe que ele tem um cargo importante e decide obedecer sem reclamar. Puxando os suspeitos pelo chão, o protagonista nota que o tecido do colete preto tático é extremamente resistente ao toque. Ao se aproximar novamente do homem prateado, aquela pulsação esquisita no coração volta com força total, indicando uma oportunidade única. Aproveitando a distração do agente, Hensu encosta na perna dele, ativando o sistema que inicia a captura de uma chave adormecida em 39 segundos. Confuso com a mão do garoto em sua perna, o
O oficial abaixa a cabeça e pergunta que tipo de brincadeira é aquela no meio da missão. Com o sistema em contagem regressiva, o agente prateado encara o garoto no chão e pergunta o que ele acabou de dizer sobre o homem imobilizado. Nisso, Rensu aponta apressadamente para o suspeito rendido e avisa que o cara é um criminoso tentando fugir do exame de sangue do governo. Refletindo por um momento, o oficial concorda que o teste laboratorial teria uma grande chance de expor a verdadeira identidade do fugitivo procurado. Ainda atordoado com a situação toda, o protagonista fica sem entender como aquele sujeito misterioso conseguiu nocautear todo mundo de uma só vez no saguão. Se levantando calmamente, o homem prateado avisa que o garoto descobrirá isso se passar de nível, pedindo que entregue o suspeito rendido para ele resolver. Enquanto o relógio virtual chega aos segundos finais, novos agentes de segurança nacional chegam correndo para assumir a custódia oficial do criminoso desacordado. Com o tempo esgotado, uma pequena chave brilhante surge flutuando na interface do sistema, confirmando que a extração secreta foi concluída com sucesso. Resolvendo a burocracia do incidente, a mulher responsável pela nova equipe questiona o diretor sobre o envolvimento do jovem civil no meio daquela confusão armada. O homem de cabelos prateados apenas o classifica como um espectador comum, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar e mandando que termine logo seu exame físico. Segurando a mão do oficial com um sorriso simpático, Rensu tenta extrair outra chave do sistema na cara dura, mas recebe um aviso de falha imediata na captura. Ignorando a ousadia oculta, o agente nega o título de diretor e manda o rapaz voltar aos seus afazeres normais de trabalho antes que arrume mais problemas. Se despedindo do seu verdadeiro superior, o protagonista avisa que vai entregar seus formulários médicos preenchidos e ir embora dali o mais rápido possível. Ajeitando os papéis na mesa, a mulher de cabelos curtos orienta o rapaz a não sair da cidade de jeito nenhum durante os próximos dias. Concordando prontamente, ele imagina que a colega vai ficar sobrecarregada, tendo que lidar sozinha com toda a papelada do funcionário que foi brutalmente atacado. Já em segurança no seu apartamento, o jogador corre para ligar o console misterioso e comemorar a chave de sono de uma estrela que conseguiu roubar com maestria. Relembrando o momento exato do ataque no centro médico, ele associa a violenta energia roxa liberada pelo criminoso à sua nova aquisição digital. Analisando o item no menu, o jovem deduz que a chave foi extraída diretamente daquela habilidade bizarra de induzir sono profundo, usada contra seu colega de trabalho. Sem hesitar, ele segura o controle firme e decide usar o recurso inédito para abrir um dos baús de recompensa acumulados na conta. Uma forte luz dourada inunda a tela, enquanto a caixa se abre estourando em partículas, revelando a habilidade passiva de combate básico como prêmio principal. O sistema detalha que esse poder concede reflexos e memória muscular absolutos, equivalentes a mais de 1000 dias de treinamento intenso, focado em artes marciais letais. Logo em seguida, o efeito extra da chave é ativado e garante uma técnica mágica chamada de Bons Sonhos, capaz de nocautear qualquer alvo que possa ser hipnotizado. Com o menu de equipamentos aberto, a interface pergunta se o usuário deseja ativar as novas habilidades no seu personagem virtual naquele momento. Animado com as possibilidades, o protagonista deduz que, ao equipar os itens no avatar digital, ele ganhará os mesmos superpoderes diretamente no mundo real. Para testar a teoria absurda, ele levanta do sofá e executa um soco direto contra a própria mão com uma força brutal e completamente inesperada. O impacto é tão denso que o garoto se encolhe no chão, gemendo de dor, arrependido no mesmo instante de ter batido com tanta força no próprio corpo frágil. Mesmo dolorido, ele comemora a confirmação de que os reflexos automáticos realmente funcionam, lamentando apenas que seu físico de trabalhador não acompanha a nova força. Mudando o foco para a técnica de hipnose, o rapaz descobre maravilhado que consegue alternar suas habilidades ativas sem sequer precisar estar na frente da televisão. Encarando as próprias palmas estendidas, o jovem fica pensativo sobre como testar um poder de indução de sono sem ter absolutamente nenhum alvo disponível na sala. Decidido a matar a curiosidade, ele posiciona as mãos na altura do rosto e resolve aplicar a técnica proibida em si mesmo para ver o que acontece. Imediatamente, uma sutil aura arroxeada surge ao seu redor, enquanto seus olhos começam a pesar sem controle, sucumbindo de forma fulminante ao efeito da própria magia. Na manhã seguinte, o sol ilumina a sala bagunçada enquanto o garoto desperta de boca aberta no sofá, ainda babando após o apagão repentino da noite anterior. Completamente atordoado, o protagonista tenta entender se simplesmente desmaiou de tanto cansaço acumulado ou se o poder de hipnose realmente funcionou com perfeição. Nisso, o entregador surge na porta trazendo uma caixa enorme com os equipamentos de realidade virtual e periféricos que ele havia comprado há dias. Ignorando o videogame novinho em folha, ele admite para si mesmo que está viciado demais naquela bola preta alienígena para ligar qualquer outro aparelho eletrônico da casa.
Sentindo-se extremamente revigorado pela melhor noite de descanso da sua vida, ele pega o controle feliz da vida, pronto para conferir as atualizações diárias da loja. Assim que a interface carrega no monitor, o sistema brilha anunciando que há novos títulos misteriosos disponíveis no catálogo, aguardando para serem desbravados. O console surpreende exibindo uma promoção bizarra de Dia da Mentira, oferecendo metade do preço nos lançamentos e deixando o rapaz desconfiado da generosidade. Vasculhando os menus coloridos, o jogador encontra um desafio focado em infiltração urbana e furtividade total, exigindo 40 pontos de mérito para ser comprado. Logo abaixo, um título macabro envolvendo uma travessia marítima sombria chama sua atenção com belos gráficos e um custo inflacionado de 45 moedas. O último destaque de ação frenética mostra um cenário de destruição massiva, focado em superpoderes soltos, sendo o produto mais caro do lote promocional inteiro. Coçando a cabeça em total frustração, o jovem lamenta ter apenas 14 míseros pontos na carteira, incapaz de comprar qualquer um daqueles jogos épicos. Observando melhor as letras miúdas, ele nota que os jogos mais impressionantes exigem que o usuário tenha no mínimo o nível 4 de evolução, bloqueando o acesso. A extensa lista do catálogo deixa claro que ele ainda está preso no começo da jornada do sistema e precisa ralar muito mais para ultrapassar a barreira dos iniciantes. Filtrando a busca desesperada apenas para o que seu dinheiro curto pode pagar, sobra somente um desafio de alpinismo ridículo e genérico custando 8 pontos rasgados. Ao ler que a conclusão perfeita da escalada garante uma recompensa de otimização física direta e 40 moedas de lucro, o garoto abre um sorriso ambicioso e ganancioso. Empolgado com o lucro absurdo de 400% sobre o investimento, ele assume a postura de um jogador veterano, confiante de que platinará a escalada brincando. Após passar a madrugada inteira acordado e sofrendo, o protagonista encara a tela com os olhos injetados e olheiras profundas, completamente destruído pela dificuldade insana. Apesar do título amador, ele admite chocado que a criação de personagens era incrivelmente realista, permitindo moldar avatares tridimensionais detalhados em alta definição. Explorando os menus na noite anterior, o sistema também ofereceu a opção de jogar a campanha inteira com uma lutadora feminina, vestindo roupas escuras e coladas. Cada gênero escolhido possuía vantagens biológicas estratégicas, dividindo o foco competitivo entre uma recuperação de fôlego superior ou reflexos ágeis de sobrevivência. Com extrema preguiça de personalizar os atributos faciais durante a madrugada, ele apenas escolheu o modelo feminino padrão que o jogo batizou automaticamente como caçadora. Na sua mente otimista e cansada, a linda heroína faria acrobacias cinematográficas e movimentos estilosos de parkour, enquanto subia a montanha enfrentando perigos mortais. Porém, toda a enorme expectativa foi pulverizada assim que a partida iniciou, transformando os belos modelos realistas em gráficos primitivos e texturas totalmente chapadas. O cenário luxuoso prometido se resumiu a um imenso quadrado azul, representando o céu infinito, e um grosso bloco marrom escuro, servindo como o chão mais feio do mundo. Para coroar sua decepção visual, a lutadora complexa se transformou instantaneamente em um triste boneco de palito genérico saltitando entre plataformas flutuantes. Entendendo a jogabilidade engessada do inferno, ele precisava controlar milimetricamente o medidor lateral de estamina para forçar o boneco a subir 10.000 metros quadrados. Os primeiros níveis enganosos consistiam apenas em pressionar o botão de salto na hora exata, sem nenhuma mecânica profunda ou inimigos atrapalhando o caminho. Contudo, a tensão mortal exigida nos pulos largos obrigava o jogador a manter os dedos travados no controle, transformando pequenas falhas num retorno total ao início. O progresso torturante era tão lento que ele gastou horas seguidas apenas para alcançar uma fração insignificante do mapa, sem encontrar o primeiro ponto de salvamento. 4 dias inteiros de sofrimento absoluto se passaram nesse ciclo miserável, transformando o protagonista em um verdadeiro zumbi esgotado largado na cama bagunçada. Atendendo o celular no meio daquela névoa de cansaço extremo, o garoto tenta disfarçar a voz pesada de sono enquanto confirma sua identidade para a mulher do outro lado. A recrutadora dá uma pequena bronca pela preguiça matinal do rapaz e avisa com seriedade que ele não pode perder a entrevista de segurança nacional de jeito nenhum. Com os olhos arregalados, o jovem escuta que a aprovação na vaga surpresa garantirá uma transferência direta e imediata para um departamento federal de altíssimo escalão. Interessado na estabilidade financeira dessa nova vida governamental, ele questiona sobre os lucros reais e descobre que o salário base supera todas as suas expectativas. Sem pensar 2 vezes na proposta, ele aceita a chance de ouro com um enorme sorriso no rosto, ciente de que só um idiota recusaria entrar para os figurões engravatados. Desligando a chamada após receber os contatos femininos essenciais, o garoto agradece a recomendação valiosa do antigo chefe que movimentou os pauzinhos nos bastidores.
Determinado a encerrar o castigo digital antes da entrevista real mudar sua vida, ele agarra o controle trincando os dentes, jurando que vai finalizar a montanha maldita hoje. Já na madrugada silenciosa do dia seguinte, o rapaz força seus limites mentais, encarando os pixels da televisão, ciente de que está destruindo suas poucas horas de sono útil. Com um último e desesperado salto perfeito na plataforma final, a tela brilha e exibe a abençoada mensagem confirmando o topo e premiando a subida com a nota 80. Lendo a avaliação final indignado, o jogador percebe irritado que o sistema pagou apenas 24 suadas moedas em vez da generosa promessa de 40 de antes. Suspirando de alívio por ao menos não ter tomado prejuízo nos pontos investidos, ele foca no baú de tesouro de uma estrela que acaba de brilhar na aba de itens conquistados. O prêmio escondido na caixa simples se materializa como uma densa esfera de energia amarela contendo um upgrade único, focado na otimização completa da vida orgânica. Sem hesitar diante do milagre celular prometido nos textos, o jovem aperta o botão afundando o dedo no plástico e confirma a injeção instantânea no próprio corpo cansado. A esfera cibernética explode num clarão forte na interface poligonal, disparando uma rajada maciça de partículas virtuais que rasgam os limites do monitor em direção ao quarto. No entanto, o apartamento permanece mergulhado na penumbra estática de sempre, deixando o protagonista com cara de tacho aguardando uma evolução física que nunca veio. Exausto com toda a situação, Rensu admite que não consegue mais ficar acordado e decide que precisa dormir um pouco. No dia seguinte, o protagonista acorda espreguiçando-se no meio da sala com uma disposição renovada. Olhando para o próprio braço surpreso, ele se questiona por que está sentindo que tem uma energia infinita percorrendo seu corpo. Analisando a si mesmo, o jovem conclui que se o seu corpo tivesse evoluído de verdade, deveria haver sujeira expelida, mas sua pele está completamente limpa. Beliscando o próprio rosto, ele reflete que a ideia de expelir toxinas pelos poros seria totalmente irreal para uma pessoa normal de qualquer forma. De repente, um ronco bizarro ecoa pelo seu estômago e o garoto se contorce, soltando um xingamento assustado com a dor repentina. Sem perder tempo, o jovem corre desesperado e bate à porta do banheiro com toda a força para resolver o problema. Um pouco depois, Rensu sai do cômodo se apoiando na parede, parecendo completamente esgotado após o incidente digestivo. Nisso, o celular toca e ele atende a ligação ainda cansado, perguntando quem está do outro lado da linha chamando pelo seu nome. Li Qingchuan se apresenta prontamente, avisando que os dois irão juntos para a entrevista do Departamento de Segurança Nacional naquela mesma tarde. Pego de surpresa pela informação rápida, o protagonista fica sem entender muito bem o motivo daquele contato repentino. Observando o aparelho misterioso no chão, ele questiona se a colega sabe algo sobre a vaga, já que ele é apenas um recém-formado comum que não sabe de nada. Na sua mente, ele começa a ligar os pontos entre a entrevista bizarra, os misteriosos agentes governamentais e as habilidades extraordinárias que presenciou. Encarando a bola preta brilhante com seriedade, o garoto deduz que essa divisão especial está recrutando membros de reserva com superpoderes verdadeiros. Mais tarde, naquele mesmo dia, o candidato chega em frente ao imponente e grandioso prédio do Departamento de Segurança Nacional. Já no saguão do primeiro andar, o protagonista observa a multidão enorme e suspeita que a transferência pode ser apenas um recrutamento em grande escala disfarçado. Próximo de Li Qingchuan, ele comenta que a vaga caiu do céu sem teste escrito, e se o diretor não tivesse avisado, acreditaria ser apenas mais um golpe na cidade. A conversa é interrompida por um rapaz que se aproxima, questionando se eles acham que a seletiva tem a ver com um certo boato esquisito circulando por aí. O novato se surpreende por eles não saberem, mas deduz que faz sentido, já que tudo de anormal que vaza na rede acaba sendo abafado e apagado rapidamente. Apresentando-se com um leve aceno educado, o sujeito revela se chamar Tie Qianxi e avisa que tem familiares lá dentro que confirmaram os boatos secretos. Encarando o sujeito recém-chegado com tédio absoluto, a dupla permanece em total silêncio, demonstrando um desinteresse nítido pela atitude dele. Ignorando o climão estranho, o protagonista aperta a mão do rapaz e brinca que os nomes deles combinam, indicando que o encontro casual era coisa do destino. Com o gelo quebrado entre eles, Li Qingchuan se apresenta e já pergunta direto sobre os detalhes desse rumor bizarro que o colega estava citando antes. O jovem explica que, há alguns meses, surgiram pessoas usando magia nas ruas soltando fogo e gelo antes de desaparecerem completamente na virada do ano. Ele afirma que a internet chama isso de superpoderes, comparando com vídeos recentes de um banquete sangrento onde parte de uma torre luxuosa foi devastada. Qianxi questiona se isso é obra de habilidades além da dimensão deles, e o protagonista rapidamente pergunta o que essa história maluca tem a ver com a vaga.
Apontando de forma sugestiva, o garoto relembra a colega dos misteriosos agentes de coletes táticos que cuidaram pessoalmente dos exames médicos físicos deles. O rapaz comenta que os outros departamentos chamam esses agentes de gatos pretos e que a aprovação médica indica que possuem um corpo ligeiramente acima da média. Sugerindo que eles troquem contatos no celular, Xie Qianxi teoriza que esse cargo foca unicamente em encontrar algum potencial oculto, ignorando talentos comuns. Após adicionar o novo amigo no aplicativo, Rensu é colocado em um grupo e acha bastante interessante o título exótico que o colega confiante escolheu usar. Caminhando pelo saguão barulhento, Xie Qianxi argumenta que ter uma boa rede de contatos é fundamental ali dentro para que possam se apoiar caso sejam reprovados. Observando a lábia afiada do novato, Rensu elogia com ironia a iniciativa ágil dele de já montar uma equipe de comunicação em tão pouco tempo de conversa. Com um olhar maldoso e desafiador, o protagonista pergunta se o rapaz entraria em apuros caso ele fizesse besteira, recebendo um aviso claro de expulsão. Colocando a mão no ombro do sujeito de forma intimidadora, Rensu avisa duramente que chutar as pessoas com tanta facilidade é uma ótima forma de criar inimigos. De repente, uma garota esbarra no ombro do protagonista com força, resmungando que está apenas de passagem e odeia pessoas que tentam pagar de duronas. Totalmente confuso com a hostilidade repentina, Xie Qianxi pergunta se o amigo entende o que realmente está rolando debaixo dos panos dessa entrevista. Voltando a atenção para a jovem de cabelos rosas curtos e roupas pretas que esbarrou neles, ela se apresenta secamente pelo seu nome, Qiao Muyi. Encarando os olhos da garota intensamente, o protagonista congela no lugar, sentindo exatamente a mesma palpitação estranha de antes no próprio coração. Notando a aparência frágil e incrivelmente delicada dela, ele deduz na mesma hora que precisa entregar o seu melhor para conseguir interagir com alguém daquele nível. Sem hesitar na estratégia, o garoto segura os ombros da jovem de forma íntima e lança a exata mesma cantada de antes, dizendo que eles foram destinados a se conhecer. Completamente inabalável com a aproximação descarada, a garota de cabelos rosas apenas completa a frase brega dele sem demonstrar nenhuma emoção real. Enquanto ela se vira para ir embora, ignorando o contato contínuo, Xie Qianxi observa a cena ao fundo indignado pelo fato do amigo reciclar uma fala tão barata. Nesse exato momento, a interface virtual avisa que encontrou uma nova habilidade na garota, mas exige mais de 2 horas seguidas de toque físico para realizar a captura. Do lado de fora do grande prédio oficial, o som estridente da buzina anuncia a aproximação dos enormes ônibus que transportarão os candidatos aprovados. Caminhando em direção aos veículos estacionados, Xie Qianxi se espanta com a quantidade enorme de conduções preparadas para aquela simples viagem governamental. Assumindo a frente da confusão, um homem corpulento vestido de colete tático exige silêncio imediato e se apresenta como Yu Zhilong, o encarregado pelo processo deles. Com um grito autoritário ecoando fortemente, os candidatos param de conversar no mesmo instante e fixam a atenção total na autoridade recém-chegada. Do meio daquela grande multidão, uma voz descontente resmunga alto contra a organização, questionando se eles estão sendo enfileirados para um fuzilamento. Furioso, com a insubordinação gratuita no grupo, Yu Zhilong muda feição e berra agressivamente para que o responsável pela piada dê um passo à frente. Diante da ameaça direta e assustadora do oficial experiente, todos os jovens recuam em um silêncio tenso, sem que ninguém ouse assumir a culpa pela fala. Retomando o controle da situação, o encarregado avisa que eles irão para um treinamento isolado de 5 dias, e quem recusar pode ir embora e perder a vaga na hora. O choque toma conta de todos os novatos com a notícia do isolamento, e o protagonista compreende o motivo do seu diretor antigo ter aconselhado a levar roupas extras. Terminando o discurso oficial, vários candidatos desistem da vaga e vão embora, enquanto Rensu decide embarcar, motivado pelos benefícios luxuosos daquele setor. Encontrando um rosto bastante familiar na porta do transporte, o garoto aborda o agente de cabelos prateados, que agora veste roupas casuais para a viagem. Sem perder a oportunidade, o protagonista cobra a resposta prometida sobre como aquele oficial conseguiu apagar todo mundo de uma só vez naquele centro médico. Apontando para o interior do veículo tranquilamente, o homem manda ele subir no esquadrão 8 e avisa que todas as respostas virão em apenas algumas horas de viagem.